Você acha que as mulheres sofrem menos ou mais violência hoje? A gente tá tendo mais violência. Não, mas é diretamente por causa disso? Então, é que... Mas é por causa do feminismo, justamente por ter relativizado. Deixa eu responder. Olha, eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas possam me entender da pior forma possível, mas é que alimentação na primeira infância, ao longo dos anos, e ter uma infância que também seja segura, acolhedora e compassiva, e também estável em uma família estruturada, todos esses aspectos são relevantes para o desenvolvimento cognitivo de um sujeito. Sim. Se a pessoa não tem essas condições que possibilitem o desenvolvimento de um ser humano saudável e funcional, ele vai ser um péssimo tomador de decisões. E isso acontece na sociedade patriarcal. Sim. E a questão é que, se essa pessoa ela não tem acesso a certas condições, ela não vai conseguir se desenvolver bem suficientemente para, por exemplo, chegar e tomar a decisão. Eu não vou me relacionar com um homem que é agressivo. Pra mim, inclusive, a mulher que se relaciona certo? com bandido, inclusive ela tá usufruindo do produto dos roubos, se é provado que ela sabe que o cara é bandido, pra mim ela tem que ser presa também. A mulher que namora o bandido, ela tem que ser presa também. Porque ela tá em receptação de mercadoria roubada. Isso é crime. Tu tá querendo dizer por Associação cumplicidade? Não, porque, por exemplo, a namorada do criminoso, ela tá ganhando o iPhone do criminoso que foi roubado. Uma pessoa postou outro dia, falou assim, meu irmão traficante deu um iPhone pra minha mãe. Se a mãe sabe, ela tem que ser presa também. Porque você tá fazendo receptação de mercadoria roubada e não acontece nada? Mas você não respondeu a minha pergunta. Com essa mais de uma centena de leis feministas que foi aprovada no Brasil, melhorou ou piorou para as mulheres? A questão é que isso... A gente tem uma sociedade menos patriarcal. Não, tudo bem. A questão é que a tua pergunta ela é muito vaga. Eu não sei exatamente de quais leis... Na questão da violência. Tá, da violência. Você pega no conjunto geral, você acha que as mulheres sofrem menos ou mais violência hoje? Tá, mas me cita quais leis exatamente e elas supostamente causariam o quê? Só o Bolsonaro pega no conjunto. Tá. Se a gente for citar mais de 100... Não, tudo bem, mas me cita uma ou duas. Você concorda hoje? Por exemplo, tá? Você sabia que se você... vamos supor que você é minha namorada. Se você colocar um GPS no meu carro pra me rastrear, você sabe que isso não é crime. Sim. Se eu colocar no seu, é crime. Eu discordo disso. Isso é um absurdo. Sim, eu discordo disso. Entre mais você... Agora a mulher fala que o homem violentou ela, de acordo com a Tabata imoral. Também discordo você dela. não vai precisar de corpo de delito. Sim, em casos, discordo. Né? Então, citando algumas, mas é um monte. Tá, mas é um monte. essas... Pensão socioafetiva. Não, tudo Pensão bem. socioafetiva é o absurdo do absurdo. Não tem que existir. Essas especificamente que tu citou, elas não têm uma correlação direta com o aumento da violência, entendeu? Por isso que eu tô te pedindo... Direta não, mas indireta tem. Eu preciso de leis específicas... Não, você não precisa das leis. O que eu quero saber é o seguinte. Se agora, vamos pegar, por exemplo, violência sexual. O estu, que a gente não pode falar. Violência sexual, é menor ou hoje você tem menos ou mais hoje? Olha... É uma pergunta direta. Não, tudo bem. De acordo com o que a gente tem de informações em relação ao passado, existe uma deslegitimação da violência sexual em relação ao passado. A gente tem uma cultura que não é necessariamente de estupro, que algumas pessoas entendem que a gente vive, mas de uma relativização do estupro, e hoje há um relativismo de estupro muito menor do que no passado. Mas esquece o relativismo. É a violência sexual mesmo. Você tá fugindo da minha pergunta. É pior ou é melhor hoje? Eu penso que é melhor hoje. Então, você pensa que é melhor por causa da lei feministas. Então, só um dado aqui bacana. Não, nós tivemos várias. Só um dado aqui bacana, tá? 2023 agora. Quero agradecer ao pessoal que fez o L, tá? Agora 2023, tá? 2023, nós batemos mais de 83 mil casos de estupro, de violência sexual. É o recorde da série histórica nesse país. 83? 83 mil. Passamos. 83? É uma mulher violentada sexualmente a cada 6 minutos. Nós estamos aqui, sei lá... é falso. Pode pegar aí, procura agora. Eu já vi essa conta. Nós estamos aqui agora, a gente tá 1 hora aqui de podcast, por exemplo, 10 mulheres foram violentadas sexualmente nesse tempo. É uma a cada 6 minutos. Mas tu tem que me responder, o que exatamente tem a ver leis feministas com o aumento do estupro, exatamente? Então, se nós tivemos mais leis feministas aprovadas, a gente tem hoje uma sociedade, em tese, mais... matriarcal, menos patriarcal, a gente tá tendo mais violência. Não, mas é diretamente por causa disso? Então, é que... Mas é por causa do feminismo, justamente por ter relativizado. Deixa eu responder. Primeiramente, tem inúmeras coisas que você precisa prestar atenção aí. Primeiramente, o aumento da violência em sentido amplo no Brasil, isso também acaba influenciando no aumento de estupro, tá? Esse é um aspecto relevante. Então não tem exatamente a ver diretamente com leis feministas ou sei lá o quê. Segundo, hoje as mulheres... Deixa eu terminar. Depois você fala.
tem um outro aspecto que é relevante também, Sim. que é o fato de que hoje as pessoas, elas têm muito menos vergonha de buscarem ajuda e de denunciarem uma pessoa, certo? Logo, a estatística também vai subir. Terceiro, nós vivemos em um estado, atualmente, tá? Um estado de pânico moral social, que é, em alguma medida, condescendente com as mulheres, de acreditar na palavra delas, Sim. apesar de não haver evidência suficiente para acreditar no que elas estão falando, certo? Isso também acaba criando um sistema de incentivos que podem aumentar a percepção, falsamente a percepção, de que realmente houve um aumento de violência sexual, mas que não necessariamente elas são verdadeiras, mas que podem partir desses 3 aspectos que eu trouxe. Violência geral, né? O aumento da violência geral. A questão de que as pessoas hoje em dia têm menos vergonha, se sentem menos censuradas socialmente de buscar ajuda e de denunciar. Sim. E também esse aspecto de tentarem se vingar ou de acusar falsamente uma pessoa, sabendo que elas não vão ter que lidar com as consequências sucessivas disso. Agora, em relação à forma como a gente entende o estupro hoje, na minha percepção, pelo menos de acordo com o que a sociedade entende também, há uma relativização menor acerca do que é violência sexual do que era antes, certo? Então, eu penso que se a gente estiver falando de uma situação que aumentou, não significa que porque outra que aconteceu junto, aconteceu por causa daquela outra coisa que aconteceu junto. Então tem que saber separar causa de correlação. Se agora cai um raio aqui, e aí o desmaio foi por causa do raio? Não, aconteceu uma coisa atrás da outra. Então tem que saber diferenciar a correlação de a causa. Pode ser que eu tenha caído por causa do raio, mas você precisa investigar, Sim. né? E realmente entender qual é a probabilidade e quais são as evidências que eu tenho pra acreditar que eu caí duro aqui por causa do raio, entendeu? Certo. Então vamos lá. Primeiro, será que as mulheres hoje estão indo mais pra falar sobre violência sexual, estão indo na delegacia? Porque hoje, quando uma mulher fala que foi violentada sexualmente, eu acho que a primeira coisa na cabeça da maioria dos homens é não acredito, é mentira. Eu concordo. Né? Então Inclusive, acho que isso, eu, inclusive, tá atualmente, sou mais inibindo, cética. inibindo mulheres de, inclusive, denunciar. Tá? E quando você tem tantas leis feministas, e inclusive você muda a cultura, ao ponto do caso Juliana, que teve uma violência sexual ao vivo e ninguém percebeu, e você chama isso agora de você chama isso de estu, o que acontece? Você tira o foco dos que eram de verdade, graves, né? Isso, dos casos graves, e coloca a polícia atrás de um monte de coisas que não são verdadeiras. Então os casos reais, se duvidar, estão sendo menos investigados. Porque você perdeu o foco. E se duvidar, aí a gente não tem esses dados. O único dado que a gente tem é o seguinte: violência sexual aumentou. Parabéns ao governo Lula. Parabéns pra você que fez o L. Não tô falando em você que votou no PT porque você era contra o Bolsonaro. Tô falando no cara que apoiou, que fez o L, tá? Você é coautor desses crimes. Pela primeira vez na história desse país, mais de 83 mil casos de violência sexual. O famoso estu, que a gente não pode falar. E você é coautor, você que fez o L, tá? Você ajudou isso aí. Né? E agora, claro que se você começa a chamar, até passar a mão hoje numa mulher, que você não pode fazer de jeito nenhum, mas tem gente que tá falando que isso é violência, que é estu, não violência sexual que é, mas é estu, que a gente não pode falar. Então você abre o leque. Eu não tô mais com a lanterna focada, que enxergo bem os casos. Agora não, ela é ampla. Eu enxergo mal tudo. E eu tô usando a polícia pra um monte de caso idiota. Inclusive, e os casos sérios não. Se tudo é estupro, nada é estupro, não é mesmo? Exatamente. Eu entendo. Só que a violência sexual contra a mulher aumentou. E aí, qual é a causa? Então, a gente sabe o efeito. Qual é a causa? A questão é que, veja bem, eu não tô discordando de ti que possam existir efeitos negativos do feminismo contra as mulheres. Eu não discordo de ti em relação a isso. Tanto que eu sou uma crítica do movimento feminista e foi por isso que o Júnior me conheceu, tá? A questão é que eu acho que a tua afirmação, ela é muito forte com poucas evidências, Não, mas entende? eu fiz só uma afirmação e ela tem baseada em evidência. Então, eu acho que... Peraí, a única afirmação aí que eu fiz foi que mais de 83 mil casos de violência sexual. Concordo. Aí eu tô relacionando outras coisas, não afirmei nada. Então, pra gente pensar. A única afirmação que eu fiz é baseada em fato. Eu tô dizendo que a causa que você atribuiu a esse efeito, entendeu? Foi muito forte, entendeu? A sua explicação. Eu penso que pode ter a ver com isso que tu falou, Sim. Mas pode ser que não tenha, pode ser que seja uma parte da razão que fez com que haja esse aumento de violência sexual, e pode estar correlacionado com outras situações, ou pode ser realmente, de fato, a principal causa, entendeu? As sociedades cristãs patriarcais, você tem muito menos violência contra a mulher. Eu concordo que sociedades cristãs são melhores do que sociedades islâmicas, que são melhores do que sociedades tribais.
Entendeu? Mas ainda existem outras sociedades que são melhores do que sociedades patriarcais cristãs, na minha percepção. Sociedades seculares, como Islândia, Noruega, Suécia. Claro. Que são por causa do cristianismo. Não, claro, o iluminismo... São sociedades cristãs. Ó, o iluminismo, tá? Ele é uma herança miraculosa do cristianismo. Não haveria iluminismo sem cristianismo. Você já viu que a bandeira de todos esses países é a mesma, né? Entendeu? É uma cruz. São aspectos... Os valores do cristianismo são realmente muitíssimo importantes para o desenvolvimento do iluminismo e depois também para o desenvolvimento e a conquista dos direitos femininos e etc. Ok. Sim. Agora, o meu ponto é que eu tento ser um pouco mais acurada em relação às alegações que eu faço, entendeu? Em que, ok, pode ser que tenhamos... Mas todos nós tentamos, mas a gente não tem os dados no Brasil. Não, eu concordo, por isso que eu acho que é melhor, nesse sentido, a gente ter mais cuidado e mais razoabilidade acerca dessas afirmações. Então não é melhor a gente fazer um benchmark, olhar porque dá dando certo e seguir? Como assim? Por exemplo, você falou da sociedades como a Noruega. Tanto Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, são 4 países nórdicos, os maiores DHs do mundo. Todos eles têm a mesma bandeira, só muda as cores, que é uma cruz. Todos eles são o que são por causa do cristianismo e por ser uma sociedade patriarcal. Inclusive, o teste que fizeram lá, inclusive, pra tentar derrubar essa sociedade patriarcal, né, deu errado, que é o efeito Dinamarca. Que eles tentaram fazer as mulheres buscarem mais profissões que geralmente são buscadas por homem e não deu certo. Lá então, acontece o contrário. Eu acho que você tá misturando muitas coisas também. Porque assim, ó... Só expondo, não misturando. Não. Em relação a esses países nórdicos, Islândia, se não me engano, é o país onde há maior igualdade entre homens e mulheres, certo? O que isso quer dizer? Calma aí. Eu não estou dizendo que homens e mulheres eles vão ter os mesmos interesses profissionais. Eu não acho isso. Isso é óbvio que não. Né? O meu ponto é que não são sociedades patriarcais e não são sociedades cristãs, porque... Hoje. Exatamente, calma aí. Hoje não são sociedades assim, e todos esses aspectos presenciais que nós temos hoje originaram determinadas condições específicas que possibilitam que homens e mulheres tenham uma vida de maior igualdade e de liberdade na Islândia, ou na Noruega, ou na Dinamarca. Eu não estou dizendo que o cristianismo, ele não melhorou a condição da mulher. Sim, melhorou. O meu ponto não é esse. E essa sociedade diferente hoje, inclusive, está piorando esses países. Agora, o meu ponto é que o ideal, na minha percepção, é uma sociedade não necessariamente patriarcal e nem uma sociedade, sei lá, matriarcal ou feminista. Eu penso que o ideal é uma sociedade igualitária que possibilite o florescimento e potencial de homens e de mulheres a partir das escolhas individuais deles. Mas isso certo? é o que todo mundo quer. Só que eu não posso forçar. Exato. Eu não posso fazer igual na política, que eu sou obrigado a ter 30% de vagas para mulheres. Não, eu não sou a favor disso. Você abre para homem e para mulher. O homem que quiser ir vai, a mulher que quiser ir vai. Senão a gente vai cair na história do Everest ser racista. Porque não tem negro subindo lá. Vamos fazer cota, 30% de negro pra subir no Everest. Verdade. Se não subir 3 negros, não pode subir 7 brancos. Não, a gente vai fazer assim daqui a pouco. Eu não tô defendendo que tu tem que forçar as mulheres. E essa estrutura menos patriarcal e menos cristã que tá acontecendo agora, hoje nesse país, porque esses países nórdicos são o que são, por causa de ser uma sociedade cristã e patriarcal. São o que são, é só ver a história dele, tá? E ver desde que o cristianismo invadiu lá. E hoje eles estão se ferrando por perder essa cultura, inclusive, alguns anos atrás, a renda per capita na Noruega caiu 35%. Caramba! É um absurdo isso. Então, é que a gente tem que considerar outros aspectos também, tá? Sempre. Em relação a algumas pioras. Engenheiro Léo, o ateu mais cristão do... Não, eu não sou ateu, nunca fui ateu. Você nunca foi ateu? Não sei de onde Você é ateu sim, até semana passada você estava conversando comigo. Não sou, nunca fui, nunca serei. De onde você tirou isso? Não sei de onde é que tu tirou isso. Você tava cheio de questionamentos aí sobre... E eu tenho todos os questionamentos até hoje. Mas você acredita em Deus e o que você acredita então? Eu acredito, eu sempre falo, eu acho que o cristianismo funciona e eu estudo por causa disso, o cristianismo, mas eu tenho a dificuldade, até como engenheiro, de ter a certeza. Você era ateu. Não, o Cogos não vai dizer isso. Tá? Eu tenho a dificuldade de ter a certeza da existência de Deus. Eu tenho essa... Porque todo mundo fala que Deus falou com ele. Eu falei, pô, ele não fala comigo por quê? Já falamos sobre isso, inclusive ao vivo. Entendi. Eu nunca fui, não sou e nunca serei ateu. Entendi. Você não é ateu, só tá esperando uma mensagenzinha pra confirmar. Um sinal. Que o cristianismo funcionou no mundo todo. Inclusive eu falo isso, eu aprendi tudo que o cristianismo prega, só que eu aprendi na raça. E por isso que você pega um cara cristão e você até convence ele do contrário. Tem cristão, inclusive, que vira satanista. Eu quero fazer o cara fazer eu virar satanista.
Entendeu? Porque eu aprendi na prática que o cristianismo funciona. Se eu tivesse aprendido dentro de uma igreja sobre certos valores que eu aprendi na raça, eu acho até que minha vida teria sido hoje, porque eu demorei pra aprender. Eu deveria ter aprendido mais cedo. Entendi. Então a igreja ela é importante, inclusive, para os jovens. Mas você não é descendente de italiano? Eu nasci católico apostólico romano. Meu pai veio da Itália, meu pai é de Nápoles, veio da Itália, nós nascemos católicos. Eu nasci, meu irmão, nascemos católicos. Católico apostólico romano, com a tradição romana. Qual que é o teu sobrenome? Calíquio. Calíquio? É. É com 2 Cs? É. Interessante. Entendeu? Só que aí sempre acreditei e tal, não sei o quê. Só que aí eu fui crescendo e aí estudando, sempre fui muito da área de exatas, e aí me criou dificuldade de ter a certeza. Entendi. Entendeu? Eu só não tenho a certeza. Mas eu já falei isso em podcast. É o maior desejo que eu teria é de conseguir ter a certeza que Deus existe. Porque isso traz uma paz de espírito muito grande. Quando você morrer, você vai ter certeza de um jeito ou de outro. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Eu queria ter antes. Né? Eu queria ter, mas ainda não chegou. Mas tem muita gente me ajudando nisso, é bem legal. Que bom. Eu falo, o cristão verdadeiro é a melhor pessoa que existe. O cristão falso, o pessoal do cristianismo adora criticar ateu. Você é até, né, Glenda? Mas não me pega de surpresa não, né? Não, eu sou até. Então tá bom. O ateu não é problema pro cristão. O ateu não é problema. O falso cristão é um problema pro cristianismo. Isso é verdade. Falso cristão é a pior coisa que tem. O cristão de verdade, ele não te julga, ele te apoia, ele é a melhor pessoa do mundo. Uma vez eu tava num podcast lá onde você tinha vários cristãos, você via as mensagens do cara, da pessoa, não tinha uma mensagem que não te botava pra cima. Então o verdadeiro cristão é esse cara, é o cara que te apoia, que não te julga. É esse cara. Agora o falso cristão é o que derruba o cristianismo. Eu concordo contigo. O ateu não é problema. Não se preocupa com o ateu. Deixa o ateu lá. Boa. Na hora que o avião tem uma turbulência, ele pede adeus. Todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Na hora que tem uma turbulência, ninguém é ateu. O moleque também que é ateu, na hora que atrasa o da namorada, ele também deixa de ser ateu na hora. Mas tá na moda agora o povo se converter. Tá, eu acho isso importante, principalmente para os jovens. Se eu tivesse seguido quando jovem, minha vida teria sido muito melhor. O que vocês acham dessa geração de jovens conservadores que tá vindo aí? É bom? Eu acho importantíssimo, acho que a gente precisa disso. Ainda mais na cultura péssima que a gente tá tendo no Brasil, que o pessoal tá ouvindo música do Oruan chorando, que se eu pego um filho meu chorando e ouvindo a música do Oruan, eu dou um tapão na cara dele pra ele aprender a ser gente. Aí ele vai chorar mais. Aí ele vai chorar. Meu pai falava isso pra mim. Você quer chorar, você vai chorar de verdade, com razão. Né? Então, pô, acho que a gente precisa disso. Acho importante a gente ter esse conservadorismo. Porque conservadorismo é o que a gente chegou até aqui por causa do conservadorismo. Isso é importante. Né? E o cristianismo, você pode gostar ou não gostar, mas ele funciona. Então, mas assim, tá indo os dois pros extremos, tá? Tá aparecendo os jovens conservadores e as meninas que casam com 17 anos, cabelão pra baixo da cintura e submissa e tudo mais, tá acontecendo. Mas, cara, eu tava esse final de semana lá em Guarulhos com um amigo meu, que foi meu padrinho de casamento, que a gente não fazia um ano que não se via. Aí eu fui pra lá pra encontrar com eles. O filho dele, se eu te contar os diálogos que ele tem com as meninas na escola, dizendo que é pra menina se preparar, pra arrebentar seu cu. Nossa. Eu tenho uma pica de 19 centímetros. Mas ele tem alguma menina que é amiga dele? Não, ele tá conversando com as meninas que ele transa. Ele transa com essas meninas. Mas aí você as tem meninas, que o pai também, né? O pai vai trabalhar. Que idade ele tem? Hã? Que idade ele tem? 14 anos. Nossa. A menina, o pai vai trabalhar, a mãe sai de casa também, ela cabula a aula, bota o moleque pra entrar dentro da casa dela, eles trepam lá dentro da casa dos pais, sem o pai saber, e tá acontecendo tudo isso. E olha o tipo de mulher que sai com um cara desse. Aí eu também tenho que botar uma culpa na mulher, né? Então, tem o maluco de 14 anos e a menina de 14 anos. Porque um cara que age dessa maneira, não tinha que ter nenhuma mulher perto dele. Se a mulher dá um incentivo... Ele só tá dando o que elas querem, ué. Ele não é um bandido. Mano, pelo amor de Deus. Ele não é bandido. Não, tudo bem, O que elas querem? Piroca. Você ia querer uma filha sua com um cara desse? Claro que não. Então. Não, mas eu como pai. Mas tu gostaria de ter um filho desse? Não, se tivesse o filho dele, arrebento ele na porrada. Eu também. Eu falei pra ele, mano, tá tudo errado isso aí, velho. Tá tudo errado. Se meu filho fala assim com uma mulher, e vai dar tragédia. Ele. E já falei, vai dar tragédia. Um dia o pai vai chegar mais cedo. Sim. Vai ver que ou a escola vai ligar, vai ver que a menina tá cabulando. Só que assim, é uma, é duas, é três. Na quarta vai dar merda, ele vai apanhar, vai chegar arregaçado em casa. Mas e ele não tem exemplo de pai, com certeza. Porque o pai deve ser assim com a mãe. O cara não tem exemplo de homem em casa.
Ou não tem nem pai? Não, eles são separados, é família bagunçada. Sempre assim, é. Sempre assim. Sempre a família Mas bagunçada. As meninas ficam pedindo foto da peça do cara. Putz. As meninas ficam falando. Não, tem mulher que não se ajuda também, né? De transar no banheiro da escola. E essa que depois fala que nenhum homem presta. E ele fala assim, mas pai, eu sou, como é que é? Eu sou o rei do... Não vou nem falar o nome da escola. Mas, não, pelo amor de Deus, Ixi, hein? Maria. Mas eu sou o rei, não sei o quê, quando eu passo. As meninas ficam gritando meu nome e tal, elas ficam vindo em cima de mim. As meninas também estão atiçadas, cara. Mas é que tá, aí reclama, as próprias feministas, as mulheres reclamam. Esse cara que é desse jeito, ele tá sendo criado por uma mulher, de acordo com o que você falou. Ele tá sendo criado por uma mulher. E essa mulher não já tá jogou ensinando pra Deus, ele respeitar as mulheres? Já pegou os boletos e jogou pra Não, cima, se eu não tenho tá uma nem aí atitude mais. desse aí com uma mulher, minha mãe me arrebenta. Me arrebenta hoje, tá? Minha mãe que é idosa me bate hoje, porque eu não ia ter coragem de revidar na minha mãe, né? Eu bato na minha mãe, não quero nem saber. Não, minha mãe me... Que isso, tá louco? Minha mãe hoje, ela me arrebenta se eu faço um negócio desse. Cuidado da sua mãe, vê esse corte. De jeito nenhum. Sim, eu dou uma tunda de laço na minha mãe, eu quero ver se ela reage. Não, tá louco? Se eu encostar na minha mãe, olha o meu tamanho. Minha mãe é uma idosinha. E eu nunca, né? Não, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Mas aí, o que você acha da geração dos jovens conservadores? Ai, cara, é que depende, porque assim, eu não acho que seja algo surpreendente, porque nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente teve que lidar com uma onda de progressismo ensandecida, demagógica, proselitista, agressiva, hostil, mentirosa, negacionista, sabe, mentirosa muitas vezes, sabe, com falsas acusações, com muita censura. Se instaurou um caos, assim, em níveis que são insustentáveis. Naturalmente, né, acaba gerando efeito mola. Tu puxa. Ação e reação. Lei de Hook, na verdade. Aí você vai lá e chama solta, Lei de Hook isso aí. Pô, vai pro lado oposto, entendeu? E a gente fica nesse jogo. Sim. Eu acredito que é um jogo natural que tinha que acontecer. Inclusive, eu não acho que nem se trata de gostar ou não. Ele iria acontecer, querendo ou não. Sim. Em alguma medida, eu até acho que é necessário pra realmente reequilibrar as forças do jogo. Sim. Entendeu? Porque realmente eu acho que nós chegamos em um determinado período ali que a gente não consegue mais confiar nas pessoas, Sim. as pessoas não conseguem mais se relacionar umas com as outras, exatamente, acabou indo longe demais. Então, na minha perspectiva, eu penso que a gente tá num período, e que eu gostaria que fosse assim, né? Que nos possibilita a chance, pelo menos, de prestar atenção em certas coisas que são importantes e que devem ser mantidas. Como, por exemplo, algumas estruturas, alguns tipos de convenções sociais. A ordem, ela é importante, inclusive para a manutenção do desenvolvimento e o avanço de uma sociedade de modo saudável e funcional, certo? Mas veja bem, tu trouxe uma coisa que eu achei interessante, que inclusive eu tô escrevendo pra Valete sobre esse assunto. Que veja bem, eu não sei se tu conhece o pesquisador, o cientista Jonathan Haidt. De nome, mas não acompanho. Enfim, ele é um psicólogo muito interessante que ele desenvolve acerca da mente moralista, tá? Aspectos naturais, intrínsecos ao nosso comportamento e que vão acabar determinando também as nossas tendências políticas e, por fim, a forma como a gente vota, de fato. Qual é a sua formação? Desculpa. Não, eu sou publicitária, mas eu sou curiosa, entendeu? Tá. Por isso, sou intrometida. Achei que você era psicóloga. Não. E ele trata sobre, por exemplo, alguns valores que determinadas pessoas vão demonstrar mais do que outras. Como, por exemplo, pessoas conservadoras, elas tendem a valorizar mais ordem, autoridade e lealdade, certo? Sim. E a pureza. Em contrapartida, pessoas que tendem a ser mais progressistas, tá? Independentemente da cultura, certo? Que elas são mais abertas às experiências no geral. Elas valorizam mais a justiça, a igualdade e a individualidade e também a insubordinação, tá? Se a gente for analisar do ponto de vista biológico mesmo, para se desenvolver uma sociedade, os dois comportamentos são necessários e eles são percebidos e vistos, inclusive em sociedades primatas. Então, por exemplo, a ordem, ela é necessária e as hierarquias que mantêm determinadas autoridades, por quê? Elas são importantes porque, por exemplo, você determina que determinadas figuras tenham o seu poder protegido, por quê? Porque ela consegue proteger o grupo, porque ela consegue delegar tarefas, porque ela dá legitimidade para certas posições e cargos, títulos, etc. A empresa funciona assim. Então, ela funciona dessa forma, Sim. certo? Existe esse benefício. Também tem um outro benefício muito claro, que é de inibir disputas internas, intragrupais. Então, aquela pessoa que ela tem mais autoridade dentro daquele grupo e ela vê dois indivíduos do mesmo grupo brigando, ela vai lá e separa.
que é o que, inclusive, pais fazem com os filhos, Sim. certo? Os irmãos estão brigando, ela vai lá e separa eles. Essa autoridade, ela é determinada, geralmente, de duas formas, né? Essa dominância social, através ou da hostilidade ou da agressão física, ou também através do prestígio. Isso é feito através da habilidade, da sabedoria e da capacidade que uma pessoa tem de cumprir determinadas tarefas. Como eu falei, proteger o grupo, alimentar as pessoas, de conseguir, como eu poderia dizer, inibir determinados conflitos internos. Mas a gente também tem a necessidade de comportamentos de insubordinação em alguma medida. Por quê? Porque é uma força biológica que serve para reprimir comportamentos despóticos e autoritários. Sim. Entendeu? Então, os próprios macacos, eles depõem determinados líderes que são demasiadamente agressivos, que não distribuem bem os recursos, que, enfim, começam a atacar as fêmeas. Entende? Quer dizer que se o Brasil fosse uma sociedade de macacos, a gente já tinha tirado alguns líderes aí. Com certeza. Com certeza. Esse é um ponto interessante. E que, inclusive, acontece em sociedades de caçadores-coletores, isso é muito frequente. De certos líderes serem depostos. Então, a insubordinação, ela também é importante para reequilibrar as estruturas do poder para que se reduza as injustiças que estão acontecendo naquela sociedade. Mas é uma boa analogia. Se nós fôssemos uma sociedade minimamente saudável, nós já teríamos depostos inúmeros líderes. Curtiu o vídeo? Quer ver mais análises como essa? Então, corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives, de segunda a sexta. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.